saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a sua vida seja uma bênção, que você alcance as promessas que estão contidas na palavra de Deus, e independente de religião ou de denominação, que você possa orar conosco neste momento e alcançar as bênçãos que estão contidas nessa palavra. Para você que não nos conhece, eu sou o Bispo Formigoni, estou aqui lhe convidando para juntos orarmos, para iniciarmos o dia apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos e pedindo a Deus, sobretudo, a bênção, nesse dia, para que haja paz, para que haja proteção, para que haja prosperidade em todos os aspectos. Você pode preparar um copo com água ou uma caneca com água, como eu tenho aqui a minha preparada, e uma vez essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder do Altíssimo. É nesse momento que doentes são curados, que cativos são libertos. É nesse momento que Deus, Ele vai fazer com que maravilhas aconteçam na sua vida. Você pode deixar o seu nome aqui para oração, não custa, é só escrever. Pode deixar o seu problema, o problema que você precisa solucionar, ou a área da sua vida que você precisa de intervenção divina. Como também, se você se inscreve no canal, que não paga para fazer isso, não custa, é só clicar em inscrever-se, você recebe aí as notificações, sempre que estamos aqui ao vivo, e também uma cobertura de orações, só de estar inscrito, porque nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Então, só de você estar inscrito, você já está debaixo de uma cobertura de orações. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai lhe instruir, lhe orientar, lhe capacitar, lhe inspirar para que você possa vencer, para que você possa conquistar. A palavra de Deus, na boca do profeta Eliseu, quando havia fome em Samaria, miséria em Samaria, o desespero era tão grande que eles estavam pagando um rio de dinheiro por uma cabeça de jumento, por causa da fome. O desespero era tão grande que uma mãe estava combinando com a outra, para hoje a gente come o meu filho, amanhã a gente come o seu. E aí o profeta Eliseu disse para o rei, amanhã terá grande abundância aqui. Amanhã terá grande abundância, que humanamente falando era improvável, era impossível. E aí o capitão que estava junto do rei, disse, ainda que Deus fizesse janelas nos céus, isso não poderia acontecer. Humanamente falando, era impossível. E o profeta Eliseu disse, você verá com os teus olhos, mas você não vai desfrutar. E realmente aconteceu o sobrenatural, o milagre. O arraial dos sírios que estavam ali próximo tinha grande abundância, eles fugiram, desapareceram, ouvindo um barulho de uma multidão, de um exército contra eles, e não era exército, coisa nenhuma, era só 4 leprosos que estavam chegando, e eles foram embora e deixaram tudo. E naquele dia, no dia seguinte, tinha grande abundância. O capitão ficou bem na porta para organizar a fila, e o povo atropelou ele, e ele morreu, cumprindo aquilo que o profeta disse. Ele ia ver com os olhos, mas ele não ia
desfrutar. Então Deus, Ele pode fazer acontecer o improvável. Deus pode fazer acontecer o impossível na sua vida. Aquilo que você levaria o mês inteiro para você vender, você pode vender hoje. Aquilo que levaria o mês inteiro para você conquistar, você pode conquistar hoje. Aquilo que levaria o mês inteiro para você receber, você pode receber hoje. Você crê nisso? É só confiar na palavra. É só confiar na promessa. Deus está vivo. Ele ressuscitou, não está preso numa cruz, não. Significa que os milagres que Ele fazia no passado, Ele continua fazendo hoje. Da maneira que Ele operava no passado, Ele continua operando hoje. Basta tão somente você crer. Basta tão somente você confiar. Nós vamos orar. Eu tenho certeza que já esse dia será de boas novas, de boas notícias, será de milagres. Essa terça-feira será uma terça-feira bendita na sua vida. Você crê? Repete aí, essa terça-feira será bendita. Escreve assim, ó. Escreve assim, hoje será um dia de bênçãos. Escreve, hoje será um dia de bênçãos. Porque vai acontecer aquilo que você está determinando, que você está profetizando. Tá bom? Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aqui nós estamos rendidos a Ti, porque reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua majestade. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Sabemos que o Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Aqui nós estamos suplicando, meu Deus, o Teu favor, por aqueles que querem socorro, que querem ajuda, que querem um milagre, seja na saúde, no financeiro, no sentimental, no espiritual. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Então cura agora o doente, liberta agora o cativo, levanta o caído. Oh meu Deus, em o nome de Jesus, penetra agora com teu poder e muda o que ainda não tinha sido mudado. Transforma o que ainda não tinha sido transformado. Eu determino agora que toda miséria, toda amarração, toda doença, toda dor, toda enfermidade, todo o mal, em nome de Jesus, sai agora. E que essa pessoa receba paz. Que essa pessoa receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Oh meu Deus, levanta o caído, fortalece o fraco. Abençoa, consagra a água que ela preparou e que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Oh meu Deus, levanta os caídos. Abençoa esse dia, que seja um dia de portas abertas, que seja um dia de provisões, de realizações, que essa pessoa alcance a bênção que está contida na Tua palavra. Abençoa as famílias, guarda e proteja as crianças, meu Pai. Oh meu Deus, honra os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher a 100, a 60, 30 por um, meu Pai. Meu Deus, honra cada uma dessas pessoas. Faça resplandecer a luz do Teu rosto na vida dessas pessoas, meu Pai. Eu abençoo as famílias. Eu abençoo esse país. Que no legislativo, no executivo, no judiciário possa predominar a Tua misericórdia. Só a Tua misericórdia para nos guardar, para nos abençoar. Abençoa, meu Pai, todos que participam dessa oração. Os trabalhadores, os inscritos aqui no canal, aqueles que pediram aqui oração, deixaram aqui os nomes para a oração, toca em cada uma dessas pessoas. E que esse dia seja de portas abertas, seja de boas notícias, seja de novidades. Que a água que ela preparou seja um santo remédio, pois eu consagro e abençoo todas essas pessoas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí onde você está, respire fundo e receba paz, receba vida, receba força, receba o milagre. Em nome de Jesus, receba o milagre. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Beba da água crendo no sobrenatural. Amém. Eu vou deixar você com uma sugestão de palavra, de pregação aqui,
Com certeza, essa palavra vai só te ajudar, vai só te fortalecer. Então, se você puder ficar mais um pouco e ouvir, mal não vai fazer, só vai fazer bem. Se você não puder ouvir agora, assim que você puder, ouça. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você que mora distante, você pode participar virtualmente dos nossos cultos. Nós temos aqui a agenda dos nossos cultos. Nessa quarta-feira, né? Especialmente às 7h30 da noite, a gente transmite o culto virtualmente. Coloca a agenda aí, por favor, virtualmente. E você pode fazer da sua casa uma extensão da igreja. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você vem presencialmente. Aí tem também o nosso WhatsApp, você pode mandar um oizinho aí, minha esposa que responde. Aí você diz assim, eu quero receber os links das reuniões. Ela vai salvar o seu número para que ela mande na lista nossa de transmissão o link quando nós estamos ao vivo. Mas você tem que salvar aí nos seus contatos. Coloca aí Hospital da Alma, né? Salva aí o número para você receber os links também. E tem aí, nesse QR Code, tem as nossas redes sociais para que você possa acompanhar. Tá bom? Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Se você se render a Deus, Ele vai te instruir, te orientar. Ele vai lhe abençoar. Então, que Deus esteja contigo, hoje, amanhã e para todo sempre. Bom dia. Chegou aqui, não recebeu? Os obreiros podem sentar também, porque eu quero que todos prestem atenção no que nós vamos meditar, no que nós vamos falar nessa manhã, porque você vai descobrir, ou vai entender, que a igreja do Senhor Jesus, ela é diferente do que a instituição possa pensar, do que alguém possa ditar algumas regras. E nós temos que estar com os ouvidos atentos à voz de Deus e amadurecer a nossa fé, para que amanhã não sejamos escravos do que pensam as pessoas, do que acham as pessoas, mas nós temos que nos submeter 100% ao que diz a Escritura. Então, sentado mesmo, pega essa folha, levanta nas suas mãos, fecha os seus olhos e diga: Senhor Jesus, abra o meu entendimento, fala comigo, para que eu tenha uma vida nova com o Senhor, no nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem que fala da mulher adúltera que queriam apedrejá-la, o título diz: Santos atiradores de pedras. Antes de ler, nós estamos vivendo um cristianismo que tem sido uma vergonha para o Senhor Jesus, que tem sido uma vergonha para o nome do Senhor Jesus, porque muitos que se dizem cristãos, eles vivem um ódio, uma raiva sem precedentes. Se você analisar, até existe, mas é muito difícil. Você vê nas redes sociais ateu brigando com ateu, judeu brigando com judeu, mas crente batendo ou apedrejando outro crente é o que mais existe. Cristão apedrejando outro cristão é o que mais existe. Pessoas que se dizem de Deus atirando pedras, pessoas que se julgam santas, que se julgam de Deus, apedrejando as outras, sendo juiz das outras pessoas, é o que mais existe. E aí a gente começa a pensar, a analisar o seguinte: por que existem pessoas que estão há 30 anos crendo na Bíblia, há 20 anos andando com a Bíblia debaixo do braço, há 10 anos que essa pessoa diz servir a Deus, e quando você olha para a vida dela, você vê o diabo, você não vê Deus. Quando você olha para essa pessoa que diz que nasceu no berço evangélico, que tem anos e anos de Bíblia, você não vê nada de Deus em nenhuma área da vida dela. São pessoas
cheias de si. E a pessoa que é cheia de si, ela tem tanto eu dentro dela que não cabe mais nada. Não cabe mais ninguém, muito menos Jesus. Pessoas que são como aqueles abutres, que a Bíblia diz que onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. Quem são os falsos cristãos? Quem são os falsos evangélicos? Quem são os falsos crentes? São aqueles considerados abutres. O abutre se alimenta, o urubu se alimenta do quê? De cadáver. Se alimenta do que está morto. O abutre, o urubu, se alimenta de carniça, do que não presta. O falso cristão, o falso crente, ele se alimenta da desgraça alheia. Quando ele toma conhecimento que alguém errou, que alguém falhou, que alguém pisou na bola, esse falso cristão que é o abutre, ele parece que se vangloria. A alegria dele, o que alimenta ele, o que fortalece o falso cristão, é ver a dor do próximo, é ver a derrota do próximo, é ver o fracasso do próximo. Ele se alimenta do que não presta. Mas ele também, quando vê uma pessoa de Deus vencendo, quando vê uma pessoa de Deus subindo, conquistando, ele se entristece. Ele não se alegra com a alegria daquele que está vencendo. Ele se entristece com aquele que está vencendo. Porque eu posso não ter recebido o milagre, mas se alguém recebeu o milagre, eu vou me alegrar, porque eu sei que Deus está fazendo na vida dela e também vai fazer na minha. Eu não vou me entristecer porque fez na vida dele e não vai fazer na minha, ou não fez na minha primeiro. Mas nós temos, infelizmente, nos deparado com uma igreja rachada pelo meio. A igreja do Senhor Jesus está rachada pelo meio. Por isso você encontra muitos crentes aí fora dizendo assim: eu me decepcionei com Jesus. Eu me afastei de Jesus porque eu me decepcionei com Ele. Mas você se decepcionou com Jesus porque o Jesus que apresentaram a você não é o verdadeiro Jesus. Por isso que você se decepcionou. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Quem encontra Jesus de verdade, jamais vai se decepcionar com Ele. Você pode se decepcionar com pessoas, mas com Jesus não. Você pode se decepcionar com alguém, mas com Jesus, jamais você vai se decepcionar. Então, nós temos uma igreja rachada pelo meio, porque simplesmente não vivem o que está escrito. Vivem o que acham as pessoas, o que pensam as pessoas, mas não vivem o que o Senhor Jesus pensa. Não agem como o Senhor Jesus agiria. Não vê, não enxergam como Jesus enxerga. É só você pensar nessa situação, nessa ocasião, dependendo do problema da situação, como que Jesus agiria? O que Jesus falaria? O que Jesus diria? Para ver se eu estou pensando como Ele ou contrário dele. Aí você já conhece a passagem da mulher adúltera que foi pega em adultério. E os fariseus da época, que se diziam santos, que se diziam certinhos, eles vão até Jesus, expõem o pecado daquela mulher e dizem para Jesus: ela foi pega em adultério. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Vamos apedrejar, vamos cumprir o que está escrito, vamos cumprir a lei. E Jesus, a Bíblia diz, porque eles insistiam em apedrejar aquela mulher. Jesus olha para eles e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não disse que não era para apedrejar, mas Jesus falou: quem não tem pecado, então pode atirar a pedra. E a Bíblia diz que eles, pela sua consciência, acusados pela sua consciência, foram se retirando, foram saindo da presença de Jesus. Jesus estava dizendo o seguinte: tem mais gente aqui para levar pedrada então. Jesus estava dizendo o seguinte: você está expondo o pecado dela, mas você não viu que o seu pecado é até pior do que o dela. Você está expondo o erro dela, mas e o seu pecado? E o seu pecado?
Você está apontando o dedo para ela, mas e a sua? A sua vida está limpa? A sua vida está limpa? Você está limpo? E acusados pela consciência foram saindo. Aí Jesus vira para essa mulher e diz assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Jesus disse: eu também tampouco te condeno. Se você pecou, falhou, errou, se você viveu aquém do que Deus promete, o Senhor Jesus não te condena, Ele te perdoa. O Senhor Jesus não atira pedras em você, porque Jesus vai ser o nosso juiz, mas Ele ainda é o nosso advogado. Ele defendeu essa mulher, Ele vai te defender. Você abandona o pecado, assume Jesus, você passa a ter uma vida nova. Você passa a ser um novo homem, uma nova mulher com Ele. Então, se você é aquela que está sendo apedrejada, ou aquele que está sendo apedrejado, não se preocupe com o que os outros pensam, com o que os outros acham. Não queira se preocupar o que as pessoas estão falando ou deixando de falar. Mas, voltando a santos atiradores de pedras, será que nós, naquela situação, não estaríamos com as pedras nas mãos também? Será que hoje nós não somos esses atiradores de pedras? E às vezes nós somos até inconscientes. Você sabia disso? Eu já atirei pedra. Nós somos até de uma forma inconsciente. Quando você é movido, é dirigido por um sistema, vamos colocar assim, por uma religiosidade, você não se permite pensar. Você não se permite se colocar no lugar de Jesus e pensar no o que Ele faria, o que Ele diria. Então você vai pelo que os outros falam. Hoje as pessoas, elas têm preguiça de pensar. Você vê que o que mais tem hoje na internet são doutores sem nunca ter estudado. São pessoas que entram na internet ou nas redes sociais apedrejando tudo que possa existir. Todo assunto que surge, vem os seus sábios, sem nunca ter estudado, e começam a tirar pedras, começam a jogar pedras. Pessoas que falam o que querem, o que pensam, o que acham, e, sobretudo, quando nós falamos de cristãos, de pessoas que se dizem de Deus, não tem nada de Deus. São os urubus, os abutres, que quando encontram uma carniça, quando encontram o pecado, quando encontram a falha, quando encontram o erro de alguém, eles imediatamente querem publicar isso, querem atirar pedras, querem jogar pedras. Ou você, eu, nós, hoje, você tomando conhecimento que alguém que sentava aqui, nessa cadeira, se afastou de Deus, se afastou da igreja, qual seria a sua atitude, a minha atitude? Jogar pedras ou ir buscar essa pessoa e trazer de volta para o reino de Deus? Quem é você no privado? Porque quem é você no público, no coletivo, é fácil de descobrir. Mas quem somos no particular? Quem somos no privado com Deus? Deus conhece a nossa intenção. Deus, Ele sabe da nossa intenção. E aí tem gente que tem anos de Bíblia e não são abençoadas, porque no coletivo parece que ela tem uma fé extraordinária. No coletivo, dentro da igreja, parece que ela tem uma obediência extraordinária. Mas no privado, ela com Deus, ela duvida. Ela com Deus, ela tira pedras. Ela com Deus, ela critica. Ela é infiel, é maliciosa. Ela não tem temor com o altar, ela não tem temor com as coisas de Deus. Então nós estamos vivendo um cristianismo falido, sem precedentes, por conta dos cristãos que são uma vergonha para o Evangelho, que não representam o meu Jesus, que não representam Jesus no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas decisões como pai, como mãe, não são representantes de Jesus no seu dia a dia. E aí Deus fica impossibilitado de fazer coisas novas e maiores. Você quer ver um outro tipo de cristão? Fariseu,
um outro tipo de evangélico, de cristão, que tem nome de que vive, mas está morto espiritualmente falando, é sobre essa passagem aqui, Jesus ungido em Betânia, que está em Marcos 14, no versículo 3 em diante, diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, o vaso, né, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aí, se preste a um raciocínio. Estavam reunidos numa mesa, Jesus, alguns discípulos, Lázaro, que já tinha ressuscitado, e aí chega uma mulher com um perfume que valia 300 dias de trabalho. A mulher, ela juntava esse perfume, guardava esse perfume e esperava usar esse perfume na sua noite de núpcias, de lua de mel. Esse perfume, ele, além de ter um valor econômico, ele também tinha um valor espiritual, porque ele era usado para a noite de núpcias. Mas quando essa mulher viu a sua única oportunidade de estar com Jesus, ela usou a sua cabeça, ela pensou: o que eu poderia dar como oferta? O que eu poderia apresentar além da minha vida como oferta? Porque sei lá quando eu terei outra chance dessa. Quando eu vou ter, ou vou conseguir uma outra chance de estar com Jesus? Se hoje você fosse almoçar com Jesus, como naquela época, 2020 anos atrás, você tivesse hoje a oportunidade, a chance de ir almoçar com Jesus, um convite que você recebeu, você não sabe se vai ter outro convite. O que você daria como oferta? Porque a oferta, ela revela o que Jesus representa para mim. Se ele representa qualquer coisa, eu dou qualquer coisa. Tem gente que, como para Judas, Jesus e nada era a mesma coisa, porque Judas trocou Jesus por 30 moedas. Então tem gente que Jesus e nada é a mesma coisa. Mas para aquela mulher, era tão valioso, mas tão valioso aquele momento, que ela entendeu, pensou, que aquele perfume era nada, comparado àquele momento. Como se ela estivesse ali se casando com Jesus naquele dia. Mas quando ela derrama aquele perfume, que valia 300 dias de trabalho, ou seja, 10 meses de salário. Só você pensar, você ganha quanto? 10 meses do seu salário. Se fosse R$1.000, 10 mil. Se o seu salário é 5 mil, 10 meses dá 50 mil. Se o seu salário é 50 mil, 10 meses dá quanto? 500 mil. Mas era o que ela tinha de mais precioso. Só que quando ela derrama na cabeça de Jesus, dizem o seguinte: para que esse desperdício? Olha o santo,
Olha o convertido falando mal da oferta. Olha o convertido falando mal da atitude de fé no altar. Olha o que se diz de Deus criticando uma atitude de fé. Ele disse que aquela oferta foi um desperdício. Um desperdício. Mas para Jesus foi um investimento. Jesus defendeu aquela mulher. E a Bíblia diz que falaram isso. Não é porque estavam preocupados com os pobres, não. Estavam preocupados com o seu umbigo. Estavam preocupados, era com o valor daquele perfume, porque, como Judas, você sabe, ele roubava a oferta. Na hora ele deve ter imaginado, pensado, com esses 10 meses de salário aí, eu podia me dar bem. Por isso ele chamou aquilo de desperdício. Por que as pessoas aí fora que não conhecem a fé, que não conhecem a Deus, acham um desperdício você vir à igreja todo domingo, um desperdício você ser dizimista, um desperdício você ser ofertante, porque elas não estão preocupadas em você pegar o seu dinheiro e investir em outras coisas. Elas estão preocupadas, o diabo se preocupa muito, porque a sua oferta, o seu dízimo vai ser multiplicado em almas. As pessoas que criticam, que reprovam essa atitude, não estão preocupadas em nada com a fé. Judas estava preocupado com o bolso dele. E Jesus deixou claro que para você é desperdício, para mim é investimento. O que para os outros acham que é desperdício, você está investindo aqui nessa vida e o principal, na eterna. Você está investindo em você e o principal na vida eterna. Mas aqui a gente vê um outro tipo de cristão. Um outro tipo de cristão. Um outro tipo de evangélico que está dentro da igreja, que está com Jesus na mesa. Mas que quando vê alguém usando a fé, reprova. Que quando vê alguém dando, reprova. Que quando vê alguém plantando, reprova. Não planta e não quer que ninguém plante. Não dá e também não quer que ninguém dê. Mas aquela mulher, Jesus disse, onde for pregado, o evangelho vai se falar dela. E nós estamos há 2020 anos depois, falando dessa mulher. Porque o que ela fez, ficou na memória de Deus. A atitude dela ficou marcada no céu. Aí, você consegue entender agora a intenção. Deus nos abençoa pela intenção. Não é nem pelo que fazemos, é pela nossa intenção. Você lembra quando Abraão foi sacrificar o menino? Quando ele levantou o cutelo, Deus falou, não toca, porque eu já vi que você fez. Eu já vi que você já fez. Sua intenção já mostrou. Qual é a nossa intenção, hein, pessoal? Qual é a nossa intenção em ter Jesus? É só para a gente se beneficiar? Ou para que sejamos canal de bênção para outras pessoas? Por que Deus vai mudar a tua vida? Por que Deus vai mudar a tua história? Por que Deus vai entrar em você? Para que através da sua vida transformada, Ele possa chegar até as outras pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, que estão padecendo. Senão não teria o porquê Deus operar só no individual. E não através dessa pessoa chegar aos demais. Na oração do Pai Nosso, está escrito, Pai meu, meu Pai. É isso? Por que Pai Nosso? Porque se não for para eu viver em comunhão com você, Ele não é o meu Pai. Ele não é Pai só de um. É o Pai Nosso. Ele é nosso quando vivemos em comunhão. Não apedrejando uns aos outros. Não atirando pedras uns aos outros. Não sendo os abutres. Se alimentando da destruição dos outros. Mas e quando eu vejo uma pessoa destruída, um cadáver, espiritualmente falando, você vai orar por ele? O que Jesus faria por ele? Apedrejaria? Não, Jesus estenderia a mão, então estenda. O que Jesus faria com essa mulher que foi pega em adultério?
apedrejaria? Não. Então não apedreja. Não seja juiz de ninguém. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua conduta diante de Deus. Aí, para você entender, hoje, sentado com Jesus, o que você colocaria? O que você daria a Ele? Não estou falando de dinheiro, porque tem gente que, o falso cristão, quando a gente fala dessa oferta, ele já só pensa no dinheiro. Mas será que a nossa intenção em andar com Jesus, em agradar a Jesus, é verdadeira, é sincera? Será que a nossa intenção realmente está sendo favorável a Ele? Aí você vê que Pedro e João, quando eles estavam entrando no templo, na porta do templo, e a Bíblia diz que a porta chamava-se Formosa. Quando Pedro e João estão entrando na porta, tinha um coxo na porta do templo pedindo esmola. E esse coxo que estava na porta pedindo esmola, vira para Pedro e João e pede esmola. Pedro e João diz assim: olha para mim, olha para mim, olha para nós. Eles estavam dizendo o seguinte: nós éramos como você. Nós éramos assim, paralíticos, coxos, espiritualmente falando, como você também está. Mas se você olhar para nós, o Deus que mudou a nossa vida vai mudar a sua. O Deus que nos transformou vai te transformar também. E eles disseram assim: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a Bíblia diz que o coxo levantou e andou. Pedro estava dizendo: você pensa que o que você precisa é de dinheiro, mas você não precisa de dinheiro, porque se você receber dinheiro hoje, você vai ter que receber amanhã de novo. Se você receber uma esmola hoje, você vai precisar de outra amanhã. Mas o que eu tenho eu te dou, você vai andar com Jesus a partir de hoje. E nunca mais vai faltar dinheiro para você. E a Bíblia diz que ele levantou e entrou no templo, saltando e adorando a Deus. Ele recebeu, na verdade, de Pedro, o que Pedro tinha. Quem olhar para você, quem conversar com você, tem que receber o que você tem. Você tem Jesus? Você tem essa fé viva? Você tem essa fé de obedecer a Deus? Não de ser o santo apedrejador, não de ser o abutre, não de ser aquele que vive criticando, ponderando, dando péssimo testemunho. Então quem olhar para você vai falar: eu quero ter o que você tem. Quem olhar para você, conversar com você, vai dizer: eu quero também encontrar o que você encontrou. Então nós vamos ser os Pedros, os Joãos dos dias atuais, levando vida para quem está prostrado, levando salvação para quem está morrendo, levando solução para quem está gemendo. Você tem que vencer aqui nessa terra? Tem. Você tem que ter o melhor dessa terra? É claro. Você tem que ter uma vida de qualidade? Claro que você tem que ter. Mas entenda que tudo isso vai ficar. Você tem que ter primeiro Jesus. E um Jesus vivo. Passa a pensar como Ele, a enxergar como Ele, a andar como Ele, que você verá que a sua vida terá uma outra razão. Você terá uma outra razão para existir. Pedro disse para eles: olha para nós. Amanhã, quem olhar para você, terá que ver Jesus em você. Você não vai nem precisar falar de Jesus. Quem olhar para você vai falar: eu quero o Deus que ela tem. Você não vai nem precisar fazer força. Quem olhar para você vai ver a diferença. Quem falar com você vai ver a diferença. Ao invés de você ser aquele cristão evangélico cheio de mágoa, malícia, mentira, maus olhos, de viver uma vida ilícita, você vai refletir de fato a luz de Deus. Amém? Então agora, nessa oração, você vai fazer uma análise na sua alma. Você vai se colocar há 2020 anos atrás no lugar da mulher que queriam apedrejar,
ou daqueles que queriam apedrejar? No lugar da mulher que deu o perfume, ou no lugar daqueles que criticou a oferta dela? No lugar de Pedro e João, quantos que entraram por aquela porta? Quantos que deram uma esmola para o paralítico, para o coxo, mas não deram Jesus? Quantos que mataram a fome do coxo, momentânea, mas não matou a fome espiritual? Quantos que atenderam a necessidade do coxo, física, mas não atenderam a necessidade espiritual? O que Jesus está querendo fazer hoje, primeiro em você? Atender a sua necessidade espiritual, mudar dentro. Porque quando muda dentro, automaticamente vai mudar de fora. Quando você vence os demônios de dentro, você vai vencer os de fora. Quando você vence os seus eus de dentro, você vai conseguir vencer os obstáculos de fora. Mas para isso você tem que morrer para você mesmo, morrer para esse mundo e se entregar 100% no altar. Colocar 100% a sua vida no altar. Você tem que, nessa oração, falar: meu Deus, eu quero ser o verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador. Eu não quero ter nome de que vive e está morto, não. Eu não quero viver um cristianismo fariseu, falso, hipócrita, não. Eu quero viver conforme o Senhor orienta. Eu quero viver conforme o Senhor diz. Você vê que lá no livro de Atos, seria um livro bom para você ler, Atos dos Apóstolos, que fala dos atos dos apóstolos, fala das atitudes dos apóstolos. Diz que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum. Um ajudando o outro. Todos comungavam de um mesmo espírito. Todos tinham uma mesma visão, o mesmo pensamento. Você sabe que se fosse hoje, Jesus falasse hoje, 2020, quem não tem pecado atira a primeira pedra, tinha um monte de gente que ia jogar pedra. A mulher estava perdida hoje, mas ela ia levar tijolada, porque o que tem de cristão, que no coletivo, para aparecer, para dizer que está tudo bem, ele ia jogar pedra. Você não tem ideia. Para dizer que estava tudo ótimo com ele, ele ia jogar pedra. Não é brincadeira. Então a gente está vivendo uma igreja rachada pelo meio, por conta da hipocrisia, por conta da falsidade. Pessoas que, aquela conversinha, Jesus te ama, eu também te amo, isso é mentira. As pessoas estão tentando amar quem mora dentro da casa dela. Imagine quem ela não conhece. Sim ou não? Se com gente que está dentro da casa dela, ela não consegue amar, imagine que ela não conhece. Dentro de casa você está vendo aí as pessoas, um matando o outro. Então a gente tem que mudar. Se a gente se tornar a igreja de Jesus, aí não vamos fazer a diferença aí fora. Por que hoje 60 milhões de evangélicos não fazem diferença nenhuma? Por conta disso. Só tem nome de evangélico, mas é uma vergonha para o evangelho. Só tem nome de evangélico, mas é uma vergonha para o cristianismo. Não revelam Jesus. Não mostram Jesus. Sim ou não? Evangélicos que não conseguem ser fiel no dízimo, ele também não paga suas contas. Ele também não honra seus compromissos. Dá calote um monte de gente. Tem crente caloteiro? Por que será que tem crente caloteiro? Tem crente fofoqueiro? Por que será? Porque Jesus não é prioridade. Porque Jesus não está sendo o centro da vida dele, o Senhor da vida dele. Não está sendo o principal na vida dele. A vida desses que estão sendo os hipócritas, se resume só a esta vida. Nós falamos sexta-feira, se a sua esperança em Cristo se resume a esta vida, você é o mais infeliz dos homens. Você é o mais miserável dos homens. Porque você só olha para essa vida. Você esquece da outra vida.
que é a principal, que é eterna. Você sabe quando vai morrer? E se morrer hoje, para onde vai tua alma? Se morrer hoje, para onde vai a tua alma? Se tivesse morrido ontem, então, onde estaria hoje a tua alma? Tem nome de que vive, mas está morto. O que tem de crente infiel no dízimo, não consegue ser fiel no dízimo, em 10% do que chega nas suas mãos, como que ele vai ser fiel em 100%? Se nos primeiros 10% ele já não consegue ser fiel. Se você for o verdadeiro cristão, Deus vai te honrar, vai mudar você, transformar, e Deus vai te usar, te honrando, te abençoando, para que cada um aqui amanhã, com o seu dízimo, com a sua oferta, você vai dar condições de abrir mais uma igreja em outro lugar. Eu vejo aqui, cada pessoa aqui, mais uma igreja aberta. Mais uma porta abrindo para salvar outras pessoas. Mas se hoje você não tiver coragem de pegar o seu perfume e derramar na cabeça de Jesus, como que amanhã Ele pode te dar condições de você ser a coluna para abrir mais uma porta? Se na primeira oportunidade que você tem, às vezes você não se rende, não se entrega. Fique em pé, por favor. Nessa oração, você vai fazer do seu lugar o seu santuário com Deus. Pega a folha que eu te dei, dobra ela em 3, assim, ó. Você dobra a primeira parte e dobra de baixo, que aí vai ficar o meio escrito assim, ó, Jesus ungido em Betânia. Que nos dias de hoje, Jesus vai ser ungido em Belo Horizonte. Você vai se casar com Jesus hoje. Você vai pegar o seu perfume, que era para a lua de mel, e você vai derramar na cabeça de Jesus. Você vai colocar a tua vida 100% no altar. Você vê que Deus ele fala dos sepulcros caiados. O túmulo, você vai lá no cemitério, tem túmulo que é de granito, tem detalhes de bronze, coisa linda, mas dentro é podre. Nós não podemos ser esse sepulcro.